Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária Internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela servidora Adriana Isabel Felício. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não continua só um grão de trigo, mas se morre, então ele produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra do Senhor. Convido o senhor José Chaves, prefeito municipal, para fazer parte da mesa. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara de Garuva, em 13 de agosto de 2015, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência do vereador Reginaldo Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme livro de presença, folha número 97. Leu-se a palavra de Deus pela vereadora Juliane Junqueira. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. O presidente Reginaldo Rosa convidou o excelentíssimo senhor prefeito para compor a mesa. Leitura das correspondências. Convite da Escola Tancredo de Almeida Neves para a Noite do Pastel, em homenagem ao Dia dos Pais. Ofício número 6 da Associação de Produtores Rurais, encaminhando prestação de contas. Ofício da APA, encaminhando balancete da prestação de contas. Ofício Gabinete do Prefeito número 226, o qual encaminha balancete mensal, referente ao mês de maio da Prefeitura e dos fundos. E prestação de contas do Poder Legislativo referente ao mês de julho de 2015. Leitura dos projetos de lei. Número 5, que dispõe sobre o funcionamento de escritórios virtuais e seus usuários no município. Número 6, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo com a consequente alteração da Lei número 45/2009 e a transposição de regime seletista para estatutário dos empregos públicos criados pela Lei número 46. Número 32, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cessão de uso com o Governo do Estado de Santa Catarina, sendo todos baixados para as comissões. Após passou-se a palavra ao senhor Gilmar Martins, o qual assumiu a Secretaria de Infraestrutura no Poder Executivo. O mesmo relatou a sua passagem pela Câmara Municipal na função de vereador, agradecendo a todos. Conforme licença do vereador Gilmar, deu-se início à posse do primeiro suplente vereador senhor Lourival Schmidt, o qual prestou juramento e em seguida assinou o termo de compromisso com as testemunhas, sendo declarado vereador do município. O presidente Reginaldo Rosa leu o ofício número 241 do Poder Executivo de boas-vindas ao vereador empossado. Considerações finais, vereador Osiel Matos. Registrou reunião no gabinete do prefeito com demais autoridades e munícipes referente à reforma da ponte na localidade do Urubuquara. Destacou as obras que estão sendo realizadas no município, aproveitando para propor a criação de comissão para fiscalização das obras, que foi aprovado, bem como, quando é realizada a licitação, seja encaminhado ao Legislativo o relatório contendo o conteúdo que foi licitado pela empresa vencedora para a construção da obra. Informou recursos da SDR para a manutenção da rodovia 417. Célio Budal solicitou a colocação de lombadas no final da rua Castro Alves. Citou reclamação dos moradores da localidade Três Barras referente à altura das lombadas na localidade. Vereadora Juliane Junqueira solicitou indicação para patrulhamento e colocação de material nas ruas Henrique Kisser e Anis Galberto. Apoiou o pedido de colocação de lombadas na Castro Alves. Vereador Otávio Moreira da Silva Neto fez cumprimento às lideranças da comunidade do Urubuquara, pela determinação em buscar soluções para os problemas da comunidade e a organização do voleibol da solidariedade, aproveitando a presença do prefeito para solicitar que o setor de esportes dê mais atenção a esta área. Fez indicação priorizando a qualificação dos servidores públicos.
Vereador Elvis Estevam registrou o dia 3 de agosto, data em que comemora-se o fim da censura, destacando manifestações em redes sociais referente ao Urubuquara, registrando seu apoio à comunidade. Solicitou ao secretário de Infraestrutura melhor sinalização nas lombadas e segurança nas obras. Comentou que no ano passado solicitou a criação de comissão para a fiscalização das obras. Destacou que o grande problema é o recebimento do projeto e o plano de trabalho. Solicitou indicação para a passagem de caminhão-pipa na rua Ladislau de Araújo. Parabenizou a comunidade do Urubuquara pela manifestação e o prefeito pela realização da Festa do Colono. Vereador Lorival Schmidt agradeceu ao prefeito pela confiança na Secretaria de Infraestrutura, bem como os funcionários. Esclareceu que, por ter sido um ano muito chuvoso, algumas obras não puderam ser realizadas. Demonstrou apoio ao senhor Gilmar Martins, que assumiu a secretaria. Prestou informações com relação à altura das lombadas. Citou a criação de comissão de fiscalização das obras, colocando-se à disposição. Lamentou projetos de lei que ficaram parados na casa, ressaltando que o maior prejudicado é a população. Demonstrou seu apoio à localidade do Urubuquara. Vereador Elvis Estevam, como líder do PR, solicitou informações referente ao possível fechamento do escritório da Celesc. Helena Chaves, como líder do governo, apoiou a manifestação da localidade do Urubuquara, agradecendo o empenho do prefeito em apoiar a comunidade. Parabenizou o prefeito pela realização da Festa do Colono, bem como todos que participaram da organização. Parabenizou sua filha pela passagem de seu aniversário. Vereador Osiel Matos, como líder do PMDB, agradeceu ao senhor Márcio do Garuvanete pela divulgação da manifestação na localidade do Urubuquara. Destacou que quando passou a rede de energia pela mesma, a escola da comunidade foi indenizada, lembrando que já realizou um pedido para que os recursos sejam utilizados na comunidade, executando uma área de lazer para os moradores. Parabenizou toda a organização da 22ª Festa do Colono, bem como a decoração que estava impecável. Após passou-se a palavra ao senhor José Chaves, prefeito municipal, que desejou boas-vindas ao senhor Lorival Schmidt. Na função de vereador, é o senhor Gilmar Martins, que assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Comentou sobre a manifestação na localidade de Urubuquara e explanou sobre a 22ª Festa do Colono. Ordem do dia, leitura dos pareceres que analisa o projeto de lei 29, sendo aprovado o adiamento de votação a pedido do vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Nada mais havendo a destacar, encerrou a sessão. Somos todos convidados para a próxima sessão no dia 10, tendo como pauta específica as contas do Prefeitura Municipal exercício 2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Leitura das correspondências. Convite. Convidamos você para participar do dia 22 de agosto, das 9h30 às 13 horas, na cidade de Lages, do grande encontro dos vereadores, presidentes de partido, prefeitos, vices e lideranças do PSD. Nesse dia de trabalho e fortalecimento do nosso partido para o ano de 2016, contaremos com a presença do governador Raimundo Colombo, do presidente da Assembleia, senhor Gelson Merizio, dos nossos deputados federais, estaduais e de todo o executivo. Reforçamos a importância da presença. Nosso evento somente será um sucesso com sua participação. Antônio Seron, presidente em exercício do PSD. Convite da Câmara de Vereadores de Joinville. O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Rodrigo Facchini, convida você e sua família para participar da cerimônia de premiação do Prêmio Jovem Autor, concurso de redação e desenho e de outorga da Medalha de Mérito Professora Erondina Vieira. O evento será no dia 11 de agosto, às 19h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. Ofício número 6, do diretor-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Garuva, assunto: entrega a prestação de contas do convênio número 4, referente ao pagamento da parcela do mês de fevereiro. A Associação de Produtores Rurais de Garuva, com sede Avenida Celso Ramos, inscrita no CNPJ, entrega os seguintes documentos para conhecimento dos vereadores. Prestação de contas referente ao mês de abril. Requerimento número 11, da vereadora Helena Aparecida Chaves, subscrito por todos os vereadores.
considerando a necessidade de mais um veículo para atender às necessidades da Secretaria de Saúde de nosso município, considerando o transporte diário de pacientes ao município de Joinville, considerando o aumento da demanda de pacientes que precisam fazer hemodiálise semanalmente, considerando que o município de Garuva não possui infraestrutura e equipamentos para atender os pacientes que necessitam de atendimentos hospitalares, de acordo com o artigo 110 do Regimento Interno, vimos requerer que a mesa encaminhe expediente ao excelentíssimo deputado estadual Darcy de Matos, no sentido de viabilizar a doação de um veículo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 10, da vereadora Helena Aparecida Chaves. Considerando a devolução do projeto de lei número 29, no dia 5 de agosto, que havia sido concedido vistas ao vereador Otávio Moreira da Silva Neto, considerando o recebimento do ofício número 259 da Prefeitura de Garuva, de convocação para a sessão extraordinária para a discussão do projeto de lei número 29, considerando o artigo 115, 7 do Regimento Interno, requer alteração de pauta da sessão ordinária do dia 10, para análise do projeto de lei 29, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar, juntamente com as contas da Prefeitura de Garuva. Em votação, o requerimento da vereadora Helena Chaves para a inclusão do projeto de lei número 29 de 2015 na ordem do dia. Em discussão. Senhor presidente, eu vejo que respeitando o vereador, mas não cabe esse requerimento, porque o regimento é claro no sentido de que hoje a ordem do dia é somente para a análise, discussão e votação das contas do prefeito. Então, não creio que seja cabível, senhor presidente. Continua em discussão. Correndo o risco, inclusive, de, se for colocado em votação, se for aprovado, ter dois projetos de proposição no dia de hoje, com o risco, inclusive, de ser anulada a sessão e fazer mais transtorno na casa. Boa noite, senhor presidente. Como já fui dessa casa, sempre conheço esse rendimento, concordo com Vossa Excelência, senhor vereador, e vejo que não há dificuldade de convocar de maneira ordinária para daqui 24 horas, tem um rendimento, para aprovar esse projeto. Então, para que não se corra na ilegalidade, então 24 horas na quinta-feira, essa nova, a gente já fica de acordo e colocar uma coisa. Continua a discussão. Senhor presidente, eu acho que eu tenho que atender o regimento interno dessa casa e convocar uma extraordinária, para terça-feira, pode ser terça ou quarta-feira, para não ter um problema que o vereador Otávio comentou de anular essa sessão. Acho que vamos levar para o lado certo e respeitar o regimento. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Fazer a sessão 24 horas. Está votando o requerimento. Eu concordo que eu falei 24 horas, não foi falado do senhor. Não, mas agora está votando o regimento. O requerimento da vereadora. Rejeitado o requerimento da vereadora. Mas e daí colocar em votação? Em votação, a extraordinária daqui 24 horas. Agora, lendo o ofício do senhor prefeito, cumprimento cordialmente, conforme o artigo 30 da Lei Orgânica, convocamos sessão extraordinária para a votação do projeto de lei número 29 de 2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. A sessão extraordinária se faz necessária em virtude da relevante interesse público no que se refere à alteração do orçamento para cobrir as despesas necessárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Agradecemos pela vossa atenção, renovando o protesto de consideração e elevada estima.
Sendo assim, convoco uma sessão extraordinária para quarta-feira, às 19 horas. Registro a presença das seguintes pessoas: Úrsula Schlegel, presidente do CMDK, Sr. Valdir Cunha Miranda, presidente da Associação dos Moradores do Jorge da Paula, Sr. José Chaves, prefeito municipal, Sr. Juscelino Guarese, diretor de águas do município, Sr. Paulo Schwartz, vice-prefeito, Sr. Carlito Weber, secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Sr. Valdir Fiedler, secretário de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. Gilmar Martins, secretário de Infraestrutura. Leitura das indicações. Indicação número 118 da vereadora Helena Chaves. Determinar ao setor competente a realização de reparos na pavimentação da rua Rui Barbosa, em frente à residência número 1824. A solicitação se faz necessária, pois está prejudicando a passagem de veículos, bem como de pedestres que transitam pela via. Serão encaminhadas ao Executivo. Leitura do projeto de lei recebido número 34 de 2015 do Poder Executivo e número 4 de 2015 do Poder Legislativo, de minha autoria. Projeto do Executivo número 34 dispõe sobre a recuperação de créditos fiscais e da outras providências. E projeto de lei número 4 do Legislativo, do vereador Reginaldo Mepes Rosa, altera a denominação de via pública no município de Garuva para Anis Galberto e da outras providências. Baixados para as comissões. Gostaria de parabenizar a todos os pais pelo seu dia, aproveitando para parabenizar os demais vereadores por esta data tão especial. Palavra livre. Com a palavra, vereadora Helena Aparecida da Costa Chaves. Senhor prefeito, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo, nosso vice-prefeito e todos que estão aqui nos assistindo, e nosso povo que vai escutar amanhã na rádio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer um ofício de condolência à dona Pelágia, que faleceu hoje, moradora do Sol Nascente, uma das primeiras moradoras do Sol Nascente, com 87 anos. Um doce, pessoa maravilhosa, mãe de família, uma pessoa excelente. Quero dar os pêsames à família deles, no nome de todos os vereadores. Também, senhor presidente, hoje eu gostaria de dar um parabéns pelo Dia dos Pais, que foi ontem. Para que Deus abençoe todos os nossos pais de Garuva, protejam e dê muita paz, e que sejam bons pais, protetor, cuide com os filhos com carinho e amor, e por tudo que eles têm feito pelos seus filhos. Que Deus abençoe, amém. Deus abençoe todos os pais, em especial o meu. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Uma boa noite. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, autoridades já nominadas, senhoras e senhores que se fazem presentes nessa casa, e cumprimento aos ouvintes da web, aos ouvintes da rádio comunitária. Primeiramente, gostaria de fazer 2 indicações verbais, senhor presidente. Que encaminhe ofício à prefeitura para que a Secretaria de Infraestrutura, né, vereador Gilmar, agora que assumiu, vai ter que escutar bastante a gente. Já fiz um pedido pessoalmente para ele, mas quero formalizar, para que cuide mais da Estrada São João Abaixo. A comunidade fez um abaixo-assinado reclamando da poeira. Senhor prefeito, está certo que todas as
estradas, aí, as vias públicas ensabradas, elas, com esse sol, com esse calor, tem muita poeira, mas sabe que São João Abaixo lá tem uma saibreira, então o movimento de caminhões, inclusive caminhões da prefeitura, é muito grande e a comunidade está sofrendo. Já tem um abaixo-assinado, já foi encaminhado ofício aí para a prefeitura, para os órgãos públicos, Ministério Público, Fátima e tudo mais, para ver se dá um jeito naquela comunidade. A vereadora Helena diariamente transita por lá fazendo suas caminhadas, sabe que o negócio está feio, né? Se a prefeitura puder olhar mais para aquela comunidade central, mas passou, a vereadora Helena está dizendo que passou, mas precisa mais, não é pouco, senhor prefeito. E gostaria, o ano passado já fiz esse pedido, mas a comunidade lá de Garuva Acima, que utiliza a ponte Pêncil, está solicitando que ocorra lá a manutenção dela, parece que já tem algumas tábuas faltando, a situação está perigosa, antes que ocorra um acidente, que a prefeitura tome o seu devido cuidado. E agradecer a presença do Juscelio Girardi, chefe da agência regional da Celesc Joinville, prontamente ficou sabendo de algumas reclamações, prontamente veio a Garuva para dar uma satisfação para a nossa comunidade. Pena que hoje é uma sessão específica de aprovação ou rejeição de contas. Então, mas agradeço a sua presença. Se der oportunidade, senhor presidente, para marcar uma data para que ele possa vir aqui, fazer alguns esclarecimentos, e é isso que a gente precisa. Agradeço a sua presença e esse pronto atendimento. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Lorival Schmidt. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, meu cordial boa noite, a todos os presentes, aos secretários municipais que hoje aqui se encontram, ao nosso amigo Juscelio, né, grande parceiro de Garuva. Então, seja bem-vindo a esta casa e à comunidade de Garuva, né, ao município. Realmente, quando se fala em poeira, né, questão de caminhão-pipa, eu vejo, como eu estava secretário, a dificuldade, né, essa mesma dificuldade, eu estava falando com o secretário Gilmar hoje, e vai ter, porque é humanamente impossível, né, você com um caminhão aí com capacidade de 8 mil litros, tentar atender toda uma cidade. Tem comunidade de São João Abaixo, que é uma comunidade bastante prejudicada, conforme eu concordo com o vereador Otávio, do pó, do excesso, porque tem ali uma saibreira, então há um fluxo de veículo muito grande, como tem também um problema muito sério na estrada Três Barras, na estrada Palmeira, onde há o desvio da balança, e a vereadora Luciana sabe muito bem disso, então a comunidade também sofre muito lá, inclusive aqui no centro da cidade. Então, Garuva é meio complicado você lidar nessa situação, porque quando chove, chove demais, e quando dá seca também, dá uma seca meio que demais. Mas faz parte, a gente pede desculpa, né, até a comunidade, de não poder atender todo mundo. Infelizmente, é humanamente impossível, né, com um caminhão só. Quando o vereador Otávio me colocou até da situação da ponte Pêncil da Divisa, eu até fiquei meio assustado, porque essa ponte a gente recuperou ela no ano passado, e nós estivemos há um mês atrás, mais ou menos, até com o secretário de obra de Guaratuba, onde tem uma ponte Pêncil, que é na divisa, é da cidade de Guaratuba, não é nossa. Ela realmente está com alguns defeitos. A nossa, para mim, até é novidade, mas até amanhã, né, pedir para o secretário dar uma olhada, e realmente, se tiver, temos que refazer. E quero aqui pedir aos nobres, né, pela aprovação das contas do senhor prefeito, ao qual todos aqui sabem, é um homem honesto, um homem que só quer o bem da cidade.
um prefeito igual o José Chaves é difícil. Um homem que tenta ajudar todo mundo e fazer o bem por todos, sem olhar se é adversário, se é isso, se é aquilo. É uma pessoa que só quer o bem do cidadão e da sua comunidade. Então eu peço aos nobres vereadores, encarecidamente, que votem a favor das contas do prefeito José Chaves. Então seria isso, e eu agradeço de coração a cada voto dos nobres pares. Seria isso, meu cordial boa noite. Como líder do PR, o vereador Elvis Ney Estevão. Senhor Prefeito Municipal, presidente, vereador Célio, vereadores e vereadoras, autoridades já nominadas, todas e todos os garovenses aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, eu ocupo essa tribuna hoje para fazer dois agradecimentos. Dois agradecimentos que demonstram, senhor presidente, senhor prefeito, o respeito que Garuva tem adquirido nesses últimos meses, no último ano. O primeiro é o DEINFRA, que tanta crítica sofreu aqui nessa tribuna onde eu me encontro. Houve uma reivindicação dos moradores do Urubuquara e o gerente regional, o senhor Ademir Machado, com os técnicos da infra, prontamente vieram a Garuva. Houve uma breve reunião no gabinete do prefeito, eles foram até o local e atenderam a reivindicação daquela comunidade, melhorando o acesso nesse período de obras naquela entrada da comunidade. Então, parabéns ao DENIT, espero que continue sempre assim. E outra, diante dos boatos de que haveria o fechamento do escritório da Celesc, nós fizemos um pedido de informação na sessão passada e na mesma semana já o Juscelio Girardi, que está aqui presente, e hoje também temos o engenheiro Paulo, gerente comercial, prontamente mandou um ofício dizendo que isso não passava de um boato. Não vai fechar, a equipe de manutenção vai permanecer em Garuva e hoje nos deram uma grande notícia. Por uma questão regimental, legal, sei lá, da Celesc, por conta da população de Garuva, o escritório e qualquer tipo de assistência jamais vai deixar de existir. Não pode. São regras da Celesc. Garuva não perde esse tipo de assistência nunca. Então, obrigado ao Girardi, obrigado ao DEINFRA, obrigado a todas as pessoas que estão tratando Garuva com o respeito que a cidade merece. Como líder do PMDB, o vereador Osiel Fernandes Matos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhor prefeito. Aproveitar a vinda do senhor Juscelio Girardi a esta casa, onde já foi vereador em Joinville. Quero fazer um pedido da Celesc que volte a funcionar em horário comercial, esse escritório nosso em Garuva, por devido de muita gente que trabalha em horário comercial, trabalha no horário à tarde, trabalha à noite ou de manhã, então que voltasse a trabalhar em horário comercial, a parte da manhã, a parte da tarde. Tem muita reclamação dessa casa aqui já, dessa casa não, dos moradores que viessem voltar o horário comercial. Então é um pedido desse vereador, de vários vereadores aqui também já fizeram esse pedido, e da localidade de Garuva. Quero, já que o vereador Alves citou sobre o DEINFRA, foi chamado eles para essa reunião do bairro do Urubuquara, é o mínimo que eles têm que fazer, acompanhar o trabalho nosso, o trabalho do pedido dos moradores, e só teve crítica aqui construtiva, vereador. Entendeu? A gente cobrou aqui sobre a SC 417, e quem fez a manutenção foi o prefeito, que não é coisa do prefeito fazer. Então, só critiquei aqui porque eu critiquei e falei a coisa certa. Deixou a desejar, só pega diária e vem para Garuva e não faz nada. Então, eu cobrei e falo mesmo. Quando vem aqui e faz as coisas certas, eu falo bem. Agora, se não faz as coisas certas, eu cobro mesmo. Porque ele está lá, ele tem um cargo lá dentro, não é só para dizer que é um superintendente do DEINFRA. É para resolver o problema do município nosso, sim. Então, não entendi o que o senhor quis falar. Uma boa noite a todos.
Leitura do projeto de decreto legislativo número 01. Projeto de decreto legislativo número 1. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Garuva, exercício 2013. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura de Garuva referente ao exercício financeiro de 2013, constantes no parecer do Tribunal Pleno, PCP número 14, autos do processo, protocolo número 4.361, de 14 de março de 2014, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Artigo 2º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, Osiel Fernandes Matos. Helena Aparecida Chaves, relatora. Vereador Célio Luiz Budal, membro. Passo a palavra ao excelentíssimo prefeito municipal, José Chaves, com a tempo de até 20 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, mesa diretora, na pessoa do vereador Elvis, vereador Célio, presidente Reginaldo, demais vereadores, Juliane, Rosiel, Otávio, vereadora Helena, vereador Lorival Schmidt e vereadora Luciana. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar todos os ouvintes do nosso município nesta noite, importante para a nossa cidade, em que aprecia as contas do Executivo Municipal de 2013. Cumprimentar aqui o vereador Juscelio Girardi, gerente regional da Celesc, que acolheu o convite do Executivo para uma conversa e se dispôs a vir aqui neste poder legislativo, para também poder discutir a questão do nosso escritório local, da Celesc. Cumprimentar o engenheiro Paulo, gerente comercial, que acompanha também o nosso vereador Juscelio, nosso gerente da Celesc. Cumprimentar o vice-prefeito Paulo, secretário do Ente Econômico do município de Garuva, assim como cumprimentar aqui todos os secretários, a imprensa, os ouvintes, da rádio da nossa cidade e também da web. Hoje a sessão desta noite tem o objetivo de analisar, na verdade, de aprovar ou rejeitar as contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2013. E eu queria, de maneira bastante sucinta, rápida, me tecer em cima do relatório do Tribunal de Contas, em que colocou para nós, na verdade, na apreciação das contas, 4 pontos que nós, no mês de... Eu vou acompanhar aqui pela minha planilha, que no mês de... Na verdade, o ofício do Tribunal, da Diretoria dos Municípios, de Controle dos Municípios, ele ocorreu na data de 18 de agosto de 2014, relativo ao relatório técnico 3381 de 2014, onde apontou 4 itens e que nós respondemos ao Tribunal no mês de setembro de 2014, dando as explicações necessárias. Um dos primeiros itens, não sei se está na ordem, ele colocava a restrição com relação ao Conselho Municipal do Idoso. Na verdade, a falta do parecer, que até então, naquela oportunidade, o Conselho não tinha, no tempo oportuno, apresentado a ata e o parecer do Conselho do Idoso,
e que naquela oportunidade, quando fizemos a justificativa para o tribunal, nós encaminhamos e sanamos essa pendência. Antes de me ater ao item 2, eu gostaria de, acho que tem a restrição 3 e 4 ainda. Dá para pular na 3 e 4, se está na ordem? Não? Então vamos para a 2, deixa na 2. A 2, na verdade, aqui trata de uma ordem constitucional, que é a aplicação dos 25% na educação. O tribunal entendeu que, de primeira mão, e pediu explicação com relação à aplicação das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, a educação. E na época, colocava que teria sido investido 22,47 da Receita na educação. Ocorre, senhores vereadores, que isto, na verdade, não procedia essa informação, porque o tribunal, ao analisar as contas de 2013, eles se ativeram à questão de empenho, que deve estar na ordem, e esse empenho, ele, na sua descrição, o servidor que assim o fez, quis caracterizar que a despesa era do ensino do pré-escolar, do ensino fundamental e o ensino médio, quando, na verdade, essa despesa não tinha despesa com o ensino médio. E o tribunal entendeu de excluir, na verdade, 4 empenhos: o 822, 1.579, 1.722 e o 2.468, que foram despesas na ordem de 1.105.253,60 relativo às despesas com transporte escolar pago à empresa Autoviação Catarinense. Uma despesa legal, pertinente à despesa com a manutenção do ensino. As despesas com o ensino médio, que eram os empenhos, 4.738, 1.570, 1.724, 2.469 e o 2.907 e o 2.908, eles por si só já estavam excluídos do cômputo do Tribunal de Contas, que era despesa também total, na verdade, da despesa com o transporte escolar, gerou em torno de 2.237.891. E nós mostramos para o Tribunal de Contas esse equívoco em que nós tínhamos investido na educação e que podemos acompanhar pelo quadro seguinte, que nós gastamos com despesa com a educação, cumprindo o preceito constitucional, além dos 25%, 2,13% a mais. Portanto, o município de Garoa investiu em 2013 27,13% na educação. A exemplo do que ocorreu, inclusive, com 2014, que nós investimos mais de 33% em educação, já com o relatório aprovado pelo Tribunal de Contas em 25 de maio deste ano, relativo às contas de 2014. Há de se esclarecer, senhor vereador, que nós, o quantitativo de alunos, que utiliza o transporte escolar, na educação infantil, foram 120 alunos, tem um quadro ali, pode voltar. No ensino fundamental e no EJA, nós temos 1.038 alunos, e no ensino médio 277. Portanto, 1.435 alunos são transportados pelas 18 linhas de ônibus que o município tem, dos quais hoje 4 com linhas com ônibus do município, o projeto Caminho da Escola, e o restante de forma contratada. Há de se verificar também, senhores vereadores, que nós gastamos na educação infantil, no ensino fundamental, 1.805.908,02 com o transporte escolar.
e no ensino médio 431.983,18. Nós tivemos, na verdade, um gasto com o transporte escolar por aluno, em 2013, em torno de R$ 1.559,50. Então, cada aluno custou para nós, durante o ano de 2013, R$ 1.559,50. A rede municipal e estadual, os senhores sabem que temos mais de em torno de 3.500 alunos, isso em 2013. O empenho foi explicado, a lista de aluno transportado faz parte também desse relatório que nós apresentamos ao Tribunal de Contas. Portanto, ficou evidenciado pelos nossos técnicos e o nosso secretário da Administração, Planejamento e Finanças, assim como o nosso contador, de que os cálculos apresentados na defesa é a realidade e que foi reconhecido pelo Tribunal de Contas. Prova disto que o Tribunal de Contas emitiu parecer recomendando a aprovação das contas de 2013, claro, sempre deixando a cargo do Legislativo Municipal a decisão final. Gostaria também de, dentro desse contexto, que foi para mim muito relevante essa questão do preceito constitucional, a aplicação, na verdade, o investimento na educação dos 25%, também nós tivemos mais duas restrições que foram sanadas de ordem da questão da publicação, do portal da transparência, que o município já vinha desde 2010, na verdade, realizando. Também mostrar um pouquinho da realização de 2013, que faz parte, nós estamos prestando conta de 2013, e a gente fez de maneira sucinta algumas conquistas que ocorreram nesse ano de 2013. Está aí, por exemplo, equipamentos móveis, a creche Maria Correia Saad, que teve que ser concluída, e nós colocamos em funcionamento no dia 10 de fevereiro de 2014, com a contratação de 40 profissionais para aquela creche, aquele educandário, aquisição de kits escolares, uniforme, brinquedos para as creches, os ônibus, aplicação de material pedagógico, enfim. Aí está uma lista do que a gente investiu na educação. Os notebooks, que foi também uma emenda do deputado, há de se reconhecer, do deputado Mauro Mariani, né? Implantação da escola em tempo integral Duque de Caxias, depois, no ano seguinte, da Mina Velha, em 2014, e há o projeto da Três Barras, e futuramente, com a escola inovadora no município, ampliar essa questão da escola integral no município de Garuva, assim que nós puder dispor dos espaços físicos do Colégio Carme Ceará Leite, que virá para o município. Então, são conquistas que ocorreram durante o ano, de forma resumida. Também, além da educação, nas estratégias rurais, vários equipamentos que nós conquistamos dentro do PAC 2, junto ao secretário de Estado da Agricultura, compra pela Prefeitura. Então, são vários programas e equipamentos que nós adquirimos, que eu sempre falo, o município de Garuva nunca esteve tão bem equipado como hoje em termos de equipamento. Até falta, na verdade, poder do município investir mais ainda na questão de utilizar todo o recurso, a ferramenta de que tem. E muitas vezes, vereador Girardi, nós chegamos até a ajudar o município de Joinville na região do Quiriri, que não tinha patrola, que não tinha isso, não tinha aquilo, que numa parceria lá com o subprefeito de Peraberaba, né, o Sadel, a gente fez parceria também. Em dado momento nos ajudava e também nós acabamos ajudando o município de Joinville. Prosseguindo, no setor da infraestrutura também houve compras e aquisição de equipamento, caminhões, ônibus. São coisas que ocorreram durante o ano de 2013 que fazem parte, né, dessa prestação de conta. Pontes, a recuperação, as estradas,
tubulação, reurbanização da Avenida Celso Ramos, o carro-pipa, que o vereador Otávio colocou a questão do pó, realmente, hoje ninguém mais aceita, né, nos tempos que nós estamos, conviver com a poeira. Nem com a lama e nem com a poeira. E a solução só tem uma, né? É pavimentar. É pavimentar. Porque nós não vamos conseguir manter a nossa estrada molhada. Por mais que a gente tente e faça diuturnamente, mas o tempo está muito seco. Você molha aqui, pode voltar daqui a pouco, tem que molhar de novo que está secando. E depois a Três Barras pede, a cidade e o interior aqui pede, São João Abaixo pede, Garuba Acima pede, o Lírio Amarelo pede, todo mundo pede. E quando não tinha carro-pipa, daí não dava para pedir. Agora tem que pedir, e nós temos que dar conta. Essa que é a verdade. Continuando, na saúde também, tem a unidade do Centro 1 que foi concluída, do Centro 2, os programas, mais médicos do governo federal, temos aí um médico cubano, temos outra médica pelo outro programa que não me recordo agora o nome, ações de campanha. Aumentamos a questão dos exames pelo CIS Nordeste, passando de 0,5% para 1,5%, aprovado aqui por esta casa, onde se gastava em torno de 4 a 5 mil, hoje gastamos em torno de 26 mil reais, 25, né? Assim como exames de laboratório, que gastávamos na faixa de 15 mil no início, gastando aí com um novo laboratório que está nessa cidade, em torno de 50, às vezes 60 mil, é pesada essa carga. E até semana passada eu me perguntava, porque eu não estou ouvindo mais reclamação com relação ao exame, encaminhamento disso, daquilo. E daí com o secretário da Finanças, pois é, prefeito, é que o senhor está gastando muito com esses exames. Então, realmente, nós conseguimos dar uma celeridade, atender o nosso povo de Garuva com essas questões, e sabemos, né, não podemos aqui ser hipócrita, sabemos que a questão da saúde nós nunca vamos resolver. Porque hoje eu estou bom, amanhã eu estou doente. E assim, vai ter gente que vai estar precisando do município em quantidade muitas vezes acumulada. E não dá para atender naquele momento todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu fico feliz quando eu escuto as pessoas valorizarem o atendimento, o acolhimento dos nossos servidores. E isso a gente tem prezado muito, pelo nosso povo, pela qualidade do atendimento, enfim, que dê sempre satisfação à população que procura o poder público para resolver suas questões. Todos nós temos deveres e obrigações. Temos direito, mas também temos deveres. Isso eu sempre coloco para todos. Nossa obrigação, nosso dever é atender, acolher, fazer o melhor. Mas o cidadão também tem que fazer a parte dele. Então isso é recíproco. Uma estrada, uma via de mão dupla. A saúde foi, não sei se tem mais alguma... Desenvolvimento econômico, social, habitação, construção dos muros lá no projeto Reação e Minha Casa Minha Vida, que executamos ainda em 2013, veículos, reforma, adequação do CRAS, banheiros de interesses sociais, cesta de material de construção, enfim, é uma coisa ainda que nós lamentamos e diante dessa situação que o país está vivendo, o projeto Minha Casa Minha Vida está encontrando, estamos encontrando uma certa dificuldade de executar. Tínhamos algum projeto de 30 mais 30 casinhas e digo aqui aos senhores que tem um projeto que funcionou quando fui prefeito da outra vez, que foi o projeto Mutirão. E se Deus quiser, no que vem, nós vamos botar em prática essa ação. Minha Casa Minha Vida, se o governo federal viabilizar, também vamos trabalhar nesse sentido para que aconteça. Mas o projeto do Mutirão é um bom programa e merece a gente apoiar e dar um start nesse quesito. Inclusive eu conversava, vou até colocar aqui de primeira mão a população de Garuva, senhores vereadores, comentava com o diretor da penitenciária outro dia. E nós vamos fazer um convênio para que nesse projeto Mutirão a gente possa aproveitar os presos para a construção dessas casas dentro do projeto Mutirão. Muitos municípios se valem disso, para outro serviço público,
e nós vamos trabalhar nesse sentido de trazer para construir essas casinhas dentro do projeto Mutirão. Que as famílias estejam junto, participem, acompanhada pela assistente social e que a gente possa realizar o sonho, né, da casa própria daqueles mais necessitados, daqueles que precisam. Esse é um dos objetivos. E eu acho que para encerrar a questão de cultura, esporte e turismo, as ações que foram desenvolvidas, vêm sendo feitas, a festa de 50 anos de Garuva, quando Garuva comemorou bodas de ouro, aquisição do terreno para o CAT, né? Esse CAT me deixa assim, sabe? Tem duas coisas, sabe, vereador Juliane, né? Que deixa a gente machucado, se remoendo por dentro, porque quando você quer fazer e que você depende dos outros, posso mais um minutinho? A gente sofre com isso, porque você quer fazer realizar, e o prefeito se sente impotente. Mas graças a Deus, apesar do Estado só querer o terreno, e depois pedir o projeto, as adequações, a sondagem que nós mandamos não serviu, porque foi feito pelo engenheiro da prefeitura, estamos contratando alguém, uma empresa para fazer a sondagem, e daí eles vão licitar e vêm dar ordem de serviço para construir. Acredito, promessa do nosso secretário, o Felipe Melo, este ano vem trazer a ordem de serviço aqui, daí eu quero todos os senhores vereadores junto, até para, não sei se para agradecer ou para dizer, finalmente nós estamos iniciando a construção do CAT. Além disso, nós temos outros projetos, né, de pavimentação, a fundo perdido, BRDE, estamos tramitando, né, com essa questão para poder dar o seguimento. Pode, senhor presidente, mais um segundinho? Eu vou liberar aqui mais 5 minutos para questionamentos também e o senhor conclui a sua fala. Muito bem. Ainda 2013, só para... faz parte da prestação de conta, né? A vereadora Juliane, ela vice-prefeita, bem sabe que nós pegamos uma obra pelo projeto para transporte, financiamento da Caixa Econômica, e que encerrou durante o nosso governo, nesse primeiro ano, e que nós em 2013 também começamos a fazer o pagamento dos juros, e em novembro de 2013 começamos a amortizar o capital. Assim como, e daí não faço aqui crítica nenhuma a ninguém, porque isso é igual ao empresário, assumiu a empresa, você assumiu o ativo e o passivo, né? Assim é o prefeito. Tem que dar continuidade das obras, acabar e pagar, e vai ficar coisa para pagar, e assim vai, né? Assim também como tem da Coab, financiamentos que vêm de 240 meses, algum vai ser liquidado no meu governo, e alguma coisa ainda vai ficar para o próximo exercício. Então, isso foi uma das questões também que consome um recurso, um volume de recurso, assim como as licença-prêmios, que em 2013 tivemos que pagar 323 mil, 2014 800 mil reais, e 2015 agora também vai mais 800 mil reais. Né? E também em 2013 as questões das subvenções que foram auxiliadas às entidades que buscaram apoio do município. Senhor presidente, era esse esclarecimento, espero que tenha atendido, esclarecido essa questão principal e fundamental, que era o quesito do gasto com o ensino, com a educação, né, que foi a questão, acho que, mais relevante nesse relatório, e que ficou explicado, e que o Tribunal de Contas acaba, no final, encerrando, recomendando a aprovação das contas de 2013. Muito obrigado, e me coloco à disposição de todos os senhores. Algum questionamento? Não? Senhor prefeito, muito obrigado pelas suas palavras. Essa casa está sempre à disposição. O que eu tenho a lhe falar, sucesso nos próximos anos. Para mim, o que eu vejo no senhor é aquela música, não sei se é do Raça Negra, Ser Humano. É assim que eu vejo a sua pessoa.
Dando continuidade, contas da Prefeitura Municipal de Garuva, exercício 2013 e da outras providências. Em discussão? Vereador Lolo, com toda certeza eu uso essas palavras para dizer que o senhor prefeito é uma pessoa de índole, não comete, quando a gente fala cometer ilegalidade, você tem que saber, tem um questionamento, o que é imoral, o que é ilegal, né? Tudo que é imoral é ilegal, mas nem tudo que é ilegal é imoral. Eu vejo pelas contas, eu analisei, como analisei no ano passado as contas do ex-prefeito João Romão, à época fazia parte da comissão de orçamento, hoje não, mas nós temos que ter coerência. Isso é o que eu prego. O que o meu pai mais me ensinou é a questão de você ter um nome e a coerência vai andar junto com o teu nome. Então, só para esclarecer, o prefeito falou sobre o procedimento e falei na vez passada também mais ou menos sobre como que é o procedimento no Tribunal de Contas. Depois que é feita a defesa, os técnicos fazem uma análise, eles fazem essa primeira análise e nessa primeira análise apareceu essa restrição onde o Executivo gastou só 22,47% de suas receitas com educação, quando na verdade deveria gastar 25%. Depois da defesa, existe uma outra fase, onde não é um técnico. O primeiro que analisou é um auditor fiscal de controle externo. Não passa a ser um técnico, mas vai para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E, infelizmente, para o prefeito, ele manteve o mesmo entendimento do técnico, onde faz essas análises que o prefeito fez sobre a questão dos empenhos, mas deixa claro em seu parecer que esses valores, os valores ali que se incluem ou não incluem, seriam valores que vieram aos cofres do município em função de convênios e não de receitas, razão pela qual não entraria no cômputo dos 25%. Então, a parte técnica do Tribunal de Contas é clara, pede a rejeição de forma categórica. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com amparo na competência conferida pelo artigo 108, 1 e 2 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, manifesta-se, 1, pela emissão de parecer recomendando à Câmara Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Garuva, relativas ao exercício. E, fazendo um comentário durante a fala do prefeito, a gente tem que levar em consideração que a justificativa ali é em cima do transporte escolar. E temos que lembrar que em 2013 houve um contrato emergencial aí com a Catarinense, onde o valor foi relativamente alto comparado com uma contratação normal. Então, já é um valor a mais que foi calculado nos 25 e que, na verdade, se fosse em tempos normais, seria um valor menor. Esse parecer da Procuradora do Ministério Público junto ao TSE foi em 7 de novembro de 2014. E a sessão, aí depois que é feito todo esse procedimento, o processo todo vai para votação pelo Pleno, onde os conselheiros do Tribunal de Contas analisam. E é bom lembrar, e isso foi no dia 21 de novembro, aí cerca de nem 15 dias depois desse parecer do Ministério Público.
E é bom lembrar que os conselheiros são políticos iguais a nós, vereadores, prefeito. São ex-deputados, sem talvez o conhecimento técnico que aquelas outras pessoas fizeram a análise. E ele fala sobre as contas, ele fala excepcionalmente. Então ele recomenda ele emite uma ressalva quando o percentual constitucional de 25% representaria tal, ele faz a recomendação, mas de forma excepcional, né? Que reconhece que está abaixo do limite. Então eu não consigo, ainda mais na educação, eu não vou me sentir tranquilo quando a prefeitura poderia ter gasto muito mais com a educação e não gastou. Gastou com imóvel para ser utilizado, como o senhor prefeito falou, no Centro de Atendimento ao Turismo, um imóvel supervalorizado, onde tinha uma avaliação de R$300 mil na Justiça do Trabalho e foi comprado por mais de R$1 milhão. Questão de meses depois, o imóvel próximo foi vendido a R$100 mil. A área de cobertura vegetal, onde em qualquer avaliação aí é cerca de R$1 o metro quadrado. Um imóvel onde não tem acesso, por mais que é frente para a BR-101, a autopista Litoral Sul, não acredito que vai dar acesso. Para ter acesso, vai ter que fazer uma grande alteração nesse trevo. Um imóvel que foi pago mais de R$1 milhão, poderia ser muito bem utilizado com a educação. Além de outras questões, outros valores que foram gastos, estão em demandas judiciais. Então, eu, por coerência, as manifestações que eu fiz na aprovação das contas do ex-prefeito, eu também quero dizer aqui que eu vou votar pela rejeição do decreto, pela rejeição das contas. Peço aos demais vereadores, principalmente a bancada do PMDB, da qual eu faço parte, que tomem essa posição pela rejeição das contas. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Boa noite, senhor prefeito, excelência. Boa noite, presidente Reginaldo, nobres pares, autoridades já mencionadas. Senhor, muito obrigada pela sua presença e pela presença de todos. Considerando o parecer do Tribunal de Contas, senhor presidente, que são pessoas, são funcionários que acredito eu que são capacitados para estarem lá. Não sei se é porque eu não tenho a visão de política corrupta, mas para mim, acima de tudo, está a capacidade do ser humano. E depois a politicagem. E imagino eu que um Tribunal de Contas não vai colocar pessoas inexperientes para estar trabalhando e analisando com tanta propriedade. As contas do prefeito foram analisadas no exercício de 2013. Acredito eu que foi bem representada por todos. Considerando as benfeitorias visíveis e explanadas nessa casa, considerando o acompanhamento efetivo que faço como funcionária na Secretaria de Educação, meu voto é favorável às contas do exercício de 2013. Muito obrigada, boa noite. Vereadora, eu só quero dizer que todo o corpo técnico do Tribunal de Contas foi pela rejeição. O único que foi favorável foi o conselheiro do Tribunal de Contas, que não é um técnico, é um político. Então, se a senhora lê todo o procedimento, parece que não leu, todo o procedimento e todo o corpo técnico do Tribunal de Contas, em todos os pareceres, foram pela rejeição. Então, senhora vereadora, a senhora falar que foram pessoas escolhidas, parece que a senhora não
não acompanhou o procedimento, não leu o processo. Permissão. Respeito a sua opinião, porém não sou obrigada a concordar. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, diretamente ao vereador Otávio, eu entendo a sua colocação, vereador Otávio, mas também nós não podemos aqui julgar uma situação. O transporte público em 2013 foi realizado pela Catarinense, houve uma demanda, né, de receita, e o tribunal, por um erro do funcionário, acabou glosando essa despesa. Mas o erro não foi do prefeito, o erro foi de alguém. Alguém errou, certo? A despesa existiu, todos aqui são provas disso, que a Catarinense trabalhou no município. Havia uma decisão judicial, o próprio Ministério Público, para que o município fizesse uma licitação para contratar uma nova empresa, porque aqui estava anteriormente, não tinha capacidade e não tinha condições nenhuma de transportar os nossos alunos. Os senhores sabem muito bem disso. Os senhores sabem disso do que eu estou falando. Então foi um erro de alguém, mas não do prefeito. Nós não estamos aqui aprovando ou rejeitando as contas daquele servidor que errou. Nós estamos aqui aprovando ou rejeitando as contas do prefeito. O tribunal deu um parecer, vereador, porque eles olham muito a parte técnica. Mas nós que vivemos a nossa realidade aqui no nosso município, nós vivemos as pessoas. Todos os senhores sabem disso, que esse recurso foi gasto na educação. Foram gastos 27,13 e bem gastos. Transporte de qualidade, com segurança, com monitor, conforme tinha que ser. Isso é para a segurança dos nossos filhos, que usam o transporte escolar. Então, eu peço, por gentileza, que Vossa Excelência volte, só volte atrás, e vote pela aprovação, que é pelo bem da cidade de Garuva e pelo aquilo que o prefeito fez, pela honestidade e transparência que existe dentro da administração municipal. Então foi feito com muita competência. A secretária Adriana, na época, sofreu muito com isso. O transporte foi uma loucura, a gente acabou todo mundo se ajudando. A gente é governo, está ali para ajudar. Mas nós estamos ali para ajudar, não é, prefeito? As pessoas de Garuva. As pessoas de Garuva. Então só fizemos o bem. Quanto à aquisição do CAT, senhor vereador, essas situações, assim, realmente, como o prefeito falou, realmente deixa a gente aborrecido. Não é só o prefeito, é o secretário dele, que a gente também é cobrado, os senhores vereadores também são cobrados. Mas é o progresso da cidade. Está ali, a hora que construir, que realmente sair, o senhor acha que isso não mexe com a gente? Mexe muito. Mas a hora que estiver ali, que estiver funcionando, os senhores olham na cidade que tem, é show. As pessoas vêm, passam, perguntam, tiram foto, levam uma recordação do município de Garuva, que é legal. É legal. CAT vai ser de fundamental importância para o desenvolvimento, não de Garuva, mas de todas as localidades em nosso entorno aqui. Cubatão, que tem vários lugares lindos, e as pessoas não sabem. Como tem pessoas em Garuva que não sabem, que no nosso município, na nossa região, tem lugares lindos e belos que nem todos conhecem. Eu tenho o privilégio de conhecer cada canto da minha cidade, do meu município, e ao redor alguma coisa também. Mas tem muitos que não conhecem. Então, peço o voto de todos pela aprovação das contas do prefeito João Salles no ano de 2013, um homem honesto e transparente. Então é isso, é pelo povo de Garuva, peço a aprovação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Senhor vereador, agora eu sei que o senhor assumiu a Câmara aqui para fazer uma bela defesa do prefeito. Mas, assim, é muito simplório o senhor chegar e falar que a culpa foi de um funcionário. Assim, o prefeito está aí, o prefeito está na chuva, está para se molhar. A responsabilidade é dele, o senhor sabe disso, ele foi vereador, o senhor sabe que o funcionário fez uma coisa errada, quem responde quanto às contas é o prefeito. Então, esse funcionário teve uma fé, ou fez por equívoco, ou não sabia, mas chegar e dizer que a responsabilidade é do funcionário, eu tenho dó, eu tenho pena dos funcionários da prefeitura, porque qualquer coisa que der errado, vão jogar a culpa nos funcionários. Eu já fui funcionário público e não gostava que isso acontecia. Quando um superior
fazia alguma coisa errada, tomava um caminhamento errado e a culpa era do funcionário subalterno que não pode falar um A. Então é muito simplório querer colocar a culpa no servidor e não o prefeito não assumir a responsabilidade. Quanto ao percentual de gasto, vereador, a gente fala, né, que uma mentira muito falada, que se insiste numa mentira, ela vira verdade. Esses 27% aí está virando verdade. Em momento algum falaram, o Tribunal de Contas falou que foi gasto, que seria 27%. Inclusive o conselheiro, relator que votou, confirmou os 23% e excepcionalmente vamos aprovar. Né? Vamos passar a mão na cabeça e vamos aprovar. Então, é 23%, não tem esse de 27% não. Tá? O prefeito Zé Chaves é uma excelente pessoa, conheço pessoalmente, pessoa honesta. Não estou dizendo aqui que roubou dinheiro, que fez alguma coisa. Estou dizendo que, infelizmente, nesse primeiro ano aí, não soube administrar a educação. E poderia ter gasto muito mais. E só uma coisa, eu estou aqui como vereador, né? Uma vez o vereador, desculpa, o vereador Sério citar seu nome, mas o vereador Sério fala que nunca rejeitou uma conta de prefeito. Eu em 2 anos já estou rejeitando a segunda, né? Então, não tenho, eu acho que o que é certo é certo. Quanto a toda a prefeitura. Não é assim. Houve um lapso, certo? Não digo por maldade, erros acontecem e são passíveis de correção. Então, vereador, seria isso. Chega. Uma hora que continua. Senhor presidente, senhor prefeito, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que nos assistem, ex-vereador Alexandre, vereador Juscelio, Paulo vice-prefeito, Adolar, associação, representante da imprensa, fui citado. Eu acho que eu já votei, 21 ou 22 contas de prefeito, mais ou menos, e sempre votei favorável. Com parecer favorável do Tribunal de Contas e também, com parecer contra, eu também votei favorável. Que eu dou condições ao prefeito trabalhar, porque nenhum dos prefeitos todos que eu passei foram apontados falcatruas. E quem vai decidir se a administração do Zé e de outros prefeitos que passaram, que o povo já o fez, é o povo. O ano que vem tem uma eleição. Se o povo ficou contente com o ano de 2013, 2014, 2015 e 2016, se ele for candidato, vai votar nele. Ou se não gostou, é a única chance que o povo tem de dizer não, é na hora do voto. Isso eu sempre digo. Existem pequenas coisas. No ano inteirinho foi citado 4 restrições. Inclusive, esse vereador que vos fala, eu falei sobre a catarinense, que devia pedir dinheiro de volta da Larazém. Ela ganhou a concorrência, a licitação, para fazer o trabalho. Aí atrasou 1 mês ou 2 meses. Esse dinheiro que foi gasto a mais com a catarinense, a prefeitura devia pedir de volta a essa empresa, porque segurou o prazo. Isso eu cobrei diversas vezes. Você não o fez, senhor prefeito? Tem ainda alguma coisa para pagar? Devia sentar num acordo e pedir, porque isso o município gastou, porque eles pediram um prazo a mais, prorrogaram. Mas esse prazo a mais foi gasto o dinheiro do nosso povo, que poderia, como falou o vereador Otávio, ser gasto na educação também, e foi pago a mais pelo atraso deles. Então, eu acho que, de modo geral, não houve roubo, não houve pequenos erros de interpretação, como o vereador falou, cargo político, deputado. Infelizmente, ou felizmente, o do prefeito, quem manda são quem está no poder, quem está responsável, os ex-deputados que estão lá. Eles que mandam, e o parecer, vamos dizer, técnico foi dado pela aprovação. Então, eu voto, desse vereador, meu voto é favorável.
senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, que pese o parecer do Ministério Público das contas de 2013, a exemplo do que foi em 2012, né? Houve também parecer não favorável do Ministério Público, porém eu vejo que a despesa do transporte escolar, ela foi gerada por conta de um ataque do Ministério Público também. Ou seja, o Ministério Público gerou a despesa, exigiu que o município gastasse. Esse TAC foi assinado também pelo ex-prefeito municipal. Não vejo que cabia à secretária de Educação decidir pela não contratação da empresa, né? O que se conseguiu na época, e aí como servidor eu posso dizer isso de forma categórica, a opção de não contratar um transporte escolar na forma que exigiu o termo de ajuste de conduta do Ministério Público. Foi um contrato caro, mas a gente acompanhou, foi o que se encontrou na época. Diga-se de passagem, via-se alunos felizes, porque estavam num ônibus com ar-condicionado. Quem aqui é pai de aluno sabe como foi isso. Foi o que se encontrou. O transporte escolar em Garuva é dificultoso? Nós temos uma empresa que acabou de deixar o transporte escolar. Com um ônibus simples, mas acabou de deixar. Então a coerência, e aí eu parabenizo o vereador Otávio, e a coerência é muito importante na vida de um homem. Então, por coerência e por conhecer profundamente esse fato do transporte escolar, eu vejo que a explicação é justa, né? É muito justa. E também por coerência, eu sou favorável às contas, porque assim como nas contas de 2012, eu lutei pelo amplo direito de defesa. E aí eu tenho o relatório da comissão aprovando as contas. O relatório aprovando as contas. E nenhum relatório que fizer com que o prefeito municipal viesse aqui nesta casa com um documento que pudesse se defender. Coincidentemente, o prefeito versou sobre o transporte escolar. Mas por coincidência, isso não constava do relatório. Então, também por coerência, eu acompanho o meu voto já de 2012. Não poderia fazer diferente. Né? Não poderia fazer diferente porque eu aprovo e respeito o amplo direito de defesa, para que se possa explicar de forma que a população possa entender isso. Então vejo que o valor do transporte escolar foi decisão do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público, cumprido a contento. Então, dessa forma, né, e obviamente que posso mudar, porque eu preciso escutar a discussão dos vereadores até o final, eu sempre digo que a decisão tomada é aquela decisão do momento e da hora de explanar o voto. Mas até esse momento, eu sou pela aprovação das contas. Os 25%, esse que é a questão. Mesmo com exorbitância, não atingiu. Olha, é uma questão matemática, vereador, e eu não quero ficar repetindo verdades e inverdades. É uma questão de coerência e de fazer contas. E as contas no retorno estão corretas. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, excelentíssimo senhor prefeito, José Chaves, povo garuvense, uma boa noite. Eu só gostaria de falar o seguinte, os nobres pares aqui, o vereador Otávio, o vereador Elvis, falaram em coerência. E eu conversando aqui na sala com os vereadores, até o Lorival, eu falei que o que a gente tinha que ter mesmo seria coerência.
Nas contas do ex-prefeito, senhor João Romão, de 2012, teve as do João Romão e as do excelentíssimo prefeito quase as mesmas ressalvas. Os mesmos erros cometidos, erros entre aspas, né, que puderam ser corrigidos em algum caso, cometidos nas contas de 2012, que foram cometidos agora nas contas de 2013. Não é porque eu sou PP, não é porque eu sou aparentemente contra a administração, porque eu sempre votei pela coerência aqui, que eu iria recusar as suas contas, prefeito. Então, eu acho que seria... não seria digno da minha parte, como pessoa, como ser humana e como vereadora, votar contra as suas contas. Eu pergunto agora aos nobres vereadores que votaram contra as contas do João Romão com quase as mesmas ressalvas. O voto de vocês seria político hoje? O que seria? Quem votou? É só isso que eu gostaria de deixar. Então, a minha decisão é favorável às suas contas. Porque realmente não sou eu que vou analisar e questionar como o vereador Célio falou. Então, votei a favor as contas do João Romão e votarei a favor agora as suas contas. Me permite uma parte, vereadora? Eu gostaria de dar parabéns a Vossa Excelência e eu ia pedir o seu voto pela coerência, que a senhora não ia brigando que os nobres pares, temos que respeitar a opinião deles, mas votaram politicamente. E o PP não vota politicamente. Então, parabéns ao seu voto. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Está se alongando essa sessão, mas é importante. É saudável, tem discussão. Cada um defende o seu partido, cada um defende aqui a sua comunidade, mas eu defendo Garuva. Defendo sim meu partido, foi onde eu me elegi. Quero citar aqui, quando foi falado sobre o CAT, o teu prefeito se sente envergonhado, eu acredito, dessa compra. Para mim não vejo nenhum valor para Garuva. Desculpa, Norival Schmidt, desculpa. Tu tem a tua posição, eu tenho a minha. Eu gostaria que respeitasse a minha posição. Não vejo nesse momento, em Garuva, em 2013, naquele momento, comprar esse terreno, que na verdade podia ter comprado só desapropriado uma área de terra de 5 mil metros quadrados e comprou uma área total. Porque quando eu tenho uma preservação, um terreno que tem área de preservação permanente, quem cuida é o dono. Não precisa a prefeitura comprar o terreno. Não precisa. Senão vai comprar a serra toda. Então, infelizmente, foi um erro do prefeito comprar, foi. Isso é claro na Garuva. Colocasse uma creche, colocasse mais uma escola e investisse em outras coisas. Sobre a situação que a Juliana falou, sobre se o voto foi político ou não foi político, eu vejo a minha opinião, vou tomar minha opinião, vou votar no que eu sinto hoje, entendeu? Quero dizer, prefeito, questionamento sobre a secretária Adriana, quando estava para encerrar agora o contrato com essa empresa lá, Lazarém, entendeu? Porque até agora não pagou os funcionários para mim, é Lazarenta, entendeu? Está deixando o pai de família sem dinheiro, é uma falta de respeito, porque a prefeitura vai ter que tomar uma posição sobre isso e chamar essa empresa e pagar esses funcionários, porque eles não têm culpa se a empresa é falcatrua. Uma falta de respeito para o município, viu uma empresa aqui, ganha licitação e agora não paga o funcionário. E outra coisa, senhora secretária, a senhora já devia ter dado início numa licitação. Está pecando de novo. Lá era o Ministério Público que acatou, que o vereador Elvio falou. Certo? Teve essa despesa? Teve. Teve que fazer? Teve que pegar a catarinense, que era caríssima? Teve que pegar. Era ótimo, mas é caríssimo para Garuva. Não é necessário, mas naquele momento tinha que pegar. Tinha que ser o que fosse, mas tinha que pegar. Mas está deixando a desejar de volta. Vai agora, contrato emergencial de volta, que é caríssimo para o nosso cofre público. No momento que nós estamos passando a dificuldade, nós estamos passando nosso valor está caindo, já está em 5 milhões mais ou menos, é isso, prefeito? Esse ano. Então, contrato emergencial, vamos acabar com isso aí,
A empresa não presta para prestar o serviço, ela tem 3 meses ainda de serviço para prestar no município, não vai renovar o contrato com ela, faz o quê? Começa uma licitação nova. Mas aí o que acontece? Cadê? Agora está aí, ó. Quando é que nós não estamos pagando o KM do ônibus? Vamos pagar o que eles pedirem. Porque não tem. Então, faz a licitação. Tem várias empresas que querem prestar serviço no município, pode ser nossas empresas aqui. Todas as empresas que estão aqui no município tem que dar vez para ela, com certeza, entendeu? Mas no preço justo, preço honesto, preço correto. Então, eu quero dizer, prefeito, vou analisar meu voto, mas pode ter certeza de uma coisa. Vamos, eu sei da sua honestidade, mas quero dizer, tome atento nesse contrato emergencial, essas coisas compradas aí sem necessidade. Desculpa falar, o carro foi comprado sem necessidade nenhuma. Então, nesse momento, eu vou analisar meu voto e quero dizer, prefeito, tome atenção da tua secretaria. Quero também dar mais uma. A coleta seletiva, teve um gasto em cima da coleta seletiva, com a propaganda e tudo, em rádio, tudo paga isso aí. Entendeu? Tudo paga. O que virou? Pão, caiu. Graças a Deus que o senhor mandou aquela senhora embora. Graças a Deus. Talvez vai ganhar meu voto a favor. Meu boa noite. Em votação. Vereador Osiel, seu voto. Voto favorável. Vereadora Helena. Favorável. Vereador Célio. Favorável. Vereadora Juliane. Favorável. Vereador Reginaldo. Favorável. Vereador Otávio. Vereador Elvis. Favorável. Vereador Lorival. Totalmente favorável. Vereadora Luciane. Favorável. Aprovadas as contas da Prefeitura Municipal ano de 2013, com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovada, providencia-se encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Concedo 10 minutos ao senhor Josélio Girardi para explanar a respeito do nosso posto da Celesc em Garuva. Senhor presidente, excelentíssimo prefeito, senhores vereadores e vereadoras, público aqui presente, os que nos acompanham pela rádio e pela web. Fico feliz de ter essa oportunidade de estar aqui novamente, né? Já vim várias vezes aqui em Garuva, e aqui representando a Celesc, mais do que tudo, dizer a vocês que a Celesc está de portas abertas. A gente regional faz 3 meses praticamente, Chaves, e a gente está querendo atender da melhor maneira possível a nossa Garuva. Nós compomos aqui 6 municípios: Garuva, Itapoá, São Francisco, Araquari, Barra do Sul e Joinville. Nós temos mais de 200 mil unidades consumidoras na nossa regional. E Garuva foi algo que me chamou a atenção desde que assumi. E aqui o Paulo, nosso gerente, nossos funcionários que trabalham aqui. Então, a gente sabe que há vontade de a gente atender o dia todo, sim. A gente quer atender o dia todo, mas não temos condições e nem o que, no momento, a ANEEL nos permite. Mas, de uma certeza, a gente quer deixar aqui bem claro, Chaves, e quando você me ligou preocupado, de que Garuva não vai ficar desassistida. Inclusive, nós tínhamos uma equipe de plantão em Piraberaba e outra em Garuva. A gente deu prioridade para trazer o eletricista de Piraberaba, que está hoje compondo na equipe de Garuva de manutenção. Então, a gente vai fazer esse trabalho, está fazendo esse trabalho, dando a melhor atenção possível para esse nosso município aqui. E dizer a vocês que a gente está à disposição. Como dizia na oportunidade, quando eu era vereador e que eu fui secretário regional da época do nosso falecido Luiz Henrique, eu dizia e falo para os meus líderes que fazem parte da nossa Celesc:
a Celeste não pode ter tramelas. E a nossa porta não tem tramelas. Então, a vocês e a toda a comunidade de Garuva. E eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, que você levantou a questão do dia todo. A gente não consegue o dia todo, mas o Chaves também já falou sobre isso. De que eu não consigo mudar porque há umas normas técnicas, a gente tem que ter um documento que nos ajude. Então, que vocês façam um documento aqui, uma moção na Câmara de Vereadores, um pedido de vocês, prefeito, de que há uma reclamação muito grande, que a gente começa às 8 horas a atender aqui, ao invés das 9, das 8 ao meio-dia. Então, se vocês pudessem fazer isso, eu agradeço, porque faz com que a gente reforce em Florianópolis, pedir a mudança de normativa para que a gente faça atendimento de Garuva, excepcional, começa às 8 da manhã ao meio-dia. E quizás no futuro a gente consiga, junto com a comunidade aqui, né, nunca desistir, para ter um atendimento o dia todo. Mas quero parabenizar a vocês a preocupação, e tem que se preocupar sim. E a gente quer fazer o melhor possível por Garuva. Então, pode contar com esse funcionário de carreira, 30 anos de Celesc, e está colocando, né, a empresa à disposição. Mas mais do que tudo, vocês como vereadores, eu fui vereador. Eu fiz várias audiências públicas em Joinville, principalmente para reclamações da ANEL. Né? Da ANEL não, da Anatel, a telefonia. Então vocês, eu acho que devem ter a mesma coisa. E nós prezamos muito da empresa pública. Porque a empresa pública a gente consegue ainda ter um atendimento presencial. Que vocês podem aí reclamar, puxar a orelha da gente. Hoje a telefonia em Joinville está virada no alho. Nós estamos com muitos problemas. Né? A Celesc, tu não sabe quem é que está colocando o fio hoje no poste da Celesc. Por mais que você controle isso, não consegue. Então a gente tenta melhorar, às vezes, a visão de ter rede subterrânea, ou ter um cabo melhor na rede de energia elétrica. Aí vai as telefonias lá e poluem aquilo tudo e você não sabe. E o pior não é isso. Quando você pede um desligamento de um telefone, antigamente a gente vinha a Telesc, tirava o telefone e ficava. Hoje fica o fio jogado aí no chão, fica abandonado. Então, eu peço a vocês também que nos ajudem a manter a Celeste pública. Porque com a nova regulamentação da ANEL não vai ser fácil. Eu, para mim, na minha opinião, quando fui vereador, eu sempre dizia, agências reguladoras vieram não para ajudar o povo. Que é aumento de energia, aumento de água, essa agência reguladora. E aí vão com esse discurso, infelizmente. Né? O discurso que falam para todos nós. A agência reguladora vai dar 30% de aumento para a população. Então eles não vieram para ajudar a gente, não. E eu vejo dessa maneira. Mas nós temos que lutar com o que temos aí e espero que vocês nos ajudem a manter a Celeste pública e nos cobrem também, viu, Chaves e vereadores? Nos cobrem que nós estamos aí para prestar o melhor serviço para a comunidade. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Muito obrigado, senhor Josélio, senhor Paulo, pela preocupação. A nossa cidade encontra-se em pleno desenvolvimento e crescimento e agradeço a preocupação de vocês. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão extraordinária nesta quarta-feira, às 19 horas. E peço aos presidentes das comissões, se puderem antecipar em 1 hora as reuniões. Muito obrigado. Começa 1 hora.